Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, você que está nos acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok, no status do WhatsApp, muito bom dia para todos vocês. Estamos de volta aí com um momento no lar, uma reflexão que vamos fazer nesta manhã de domingo, hoje 3 de agosto de 2025. O ano praticamente está indo embora. Vamos falar com o tema hoje, aceitando sua missão. Em Efésios 2:10 está escrito: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastéssemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Em João 17,4, eu te glorificarei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Você foi posto no mundo, meu querido irmão, minha irmã, para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus criou para que sua vida fizesse diferença, apesar de muitos livros de sucesso, oferecer aconselhamento, extrair o máximo da sua vida. Não foi para isso que Deus fez você. Seja bem-vindo, Fabilso, né? Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito que Deus deu para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as obras boas, né? Que Ele já havia preparado para nós em Efésios 2:10, a parte B que eu acabei de falar com vocês. Essas boas obras são o serviço sempre que você serve alguém. De uma forma, estar na verdade e cumprindo um dos seus propósitos. Nos dois próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de formar no útero da sua mãe, eu escolhi antes que você nascesse. Deus escolheu você. Deus ele já tinha um propósito, você lá no ventre da sua mãe, e eu separei para uma obra especial. Então, você tem uma missão aqui na Terra. Você tem algo importante a fazer aqui na Terra. Oi, sejam bem-vindos a todos vocês que estão entrando aqui na nossa plataforma. Jeremias 1:5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Qual a sua missão? A pergunta é para você esta manhã de domingo. Qual a sua missão? Você não nasceu por acaso. Você não veio à Terra sem um propósito. Qual é a sua missão? Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele que nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo de número 9. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. E isso dá à sua vida enorme importância e valor. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão entrando na nossa plataforma. Já estamos com 33 pessoas. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por mim e por você. Portanto, usem o seu corpo para honrar a Deus. Fuja da prostituição, fuja dos vícios,
O seu corpo ele é morada do Espírito Santo de Deus. Tem um propósito aqui na terra, você. Não servimos a Deus movido por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que ele fez por nós, dando seu único filho na cruz do Calvário. Devemos a vida pela salvação, nosso passado foi perdoado. Deus, meus queridos, ele não leva em conta o seu passado. Está perdoado. Nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido quando nós servimos a Jesus Cristo. À luz dessa incrível vantagem aqui, Paulo conclui: por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente, ou seja, completo, corpo, alma e espírito, a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo João também lhe ensina que prestamos amoroso, que nós devemos ser amoroso às outras pessoas, para demonstrar que somos verdadeiros salvos. Uma pessoa transformada pelo amor de Jesus Cristo é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que não procura confusão, é uma pessoa que está sempre procurando a paz. Nosso amor une pelos outros, dá testemunho do que já passamos, da morte para a vida, que está lá em 1 João 3,14. Se não sentimos amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minha necessidade, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Um coração salvo deseja servir. Então você não pode ser uma pessoa egoísta, pensar só em você. Você tem que aprender também a servir as pessoas. Outro termo relativo a servir a Deus, e é mal compreendido pela maioria das pessoas, é o ministério. Quando a maioria das pessoas oculta ou escuta a palavra ministério, pensa logo que em pastores, padres, outros clérigos, mas não é. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, a palavra servo é ministro. São sinônimos. Assim como serviço ou ministério, se você é cristão, então é um ministro e qual está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus 8,15. Usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser uma bênção para os outros. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentado esperando pelo céu. Você foi chamado para isso. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça. Era muito bom, não era? Porque nos deixa em um mundo decadente. Qual o propósito disso? Ele nos deixa aqui para que cumpramos um propósito dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele trouxe, o que ele tragou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus, meus queridos. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras, padres e outros trabalhadores, obreiros, têm um tempo integral, experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 14, você vai ver isso. Romanos 1, 6, 7. 2 Pedro 1, 3. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira. Você é chamado, meus amados, para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo, é uma contradição. A Bíblia diz que nos salvou e nos chamou para sermos o Senhor, seu povo.
Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca da excelência qualidade de Deus, que os chamou. 1 Pedro 2,9. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concede para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: você agora pertence a Ele para viver uma vida útil ao serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Quanto tempo você usa para o serviço de Deus? As pessoas são muito taxativas de passarem tempos, horas, gastando o seu tempo naquilo que não é lícito. Em pornografia, em assuntos que não é relevante, mas não se preocupa de utilizar esse tempo em servir a Deus. Em algumas igrejas, em alguns lugares, as boas-vindas aos novos convertidos dizem: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvido para escutar e de mãos para ajudar, e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são um corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro, separados e necessários desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Muito bem-vindo. Oi. De qual modo não existe ministério insignificante na igreja? Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores. Mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grandes diferenças na sua casa, no seu trabalho, aonde você imaginar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o restante do seu corpo. Imagine-se, se o fígado desistir ou decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga. Só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Isso é o fígado falando, hein? Desde que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Porque nós sabemos para que serve o fígado. Milhares de pessoas das igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e corpos fracos. A ordem de Deus para você é servir. Jesus foi muito categórico quando ele falou: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir. O maior exemplo de servir a Deus é Cristo. Ele não vem ser servido, ele vem servir. E dar a minha vida por muitos. Mateus 20, versículo 28. Para os cristãos, servir não é opção tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência de uma vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação. Resume o quarto propósito de Deus para a nossa vida. E aqui nós terminamos a nossa reflexão. Deus abençoe você. Compartilhe essa live. Que o Senhor venha abençoar. Em nome santo do Senhor. Estaremos de volta domingo aqui, se nosso bondoso Deus nos permitir. Lembre-se, você foi chamado para servir. Deus abençoe a vocês e estaremos de volta, se assim o nosso bondoso Deus permitir, no próximo domingo. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.